Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia 14 de janeiro de 2022, né? Mais uma vez, graças a Deus e sempre, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? E amém, né, irmãos? E vamos pedir a proteção do nosso Deus, né? Contra o mal, contra os espíritos malignos, contra nós mesmos, né? Nossas concupiscências e vaidades, contra a violência desse mundo, né? Vamos também pedir que Ele nos visite, né, em nossas residências e nos socorra nas nossas necessidades espirituais, também nas materiais, né? Acrescentando a nossa fé, a nossa esperança, nos dando obediência à sua palavra, sabedoria, inteligência, mansidão, humildade, perseverança, vigilância, né, irmãos? Discernimento das coisas, das pessoas, das situações. Precisamos de muito discernimento, né? E amém, né? Porque a vida do cristão, ela não tem nada a ver com a vida do ímpio, né? Do gentio, da pessoa do mundo. Então, nós estamos vendo aí, né, as origens das mitologias, né? Certo? Quer dizer, mitologias, filosofias, teologias são teorias, né? Acerca das coisas, né? Dos acontecimentos, acerca das origens, né? E quase todas elas fazem o quê? Elas fazem contradizer, né, a palavra. Quase todas. Então nós vimos aí, né, que nós estamos vendo o quê? Estamos vendo aqueles irmãos que num período, né, da igreja, entre o ano 150 a 200, eles estavam combatendo as heresias, né? E nós estamos procurando aqui a origem dessas heresias. Fomos para as filosofias, né? É isso? E agora, quer dizer, as teorias vieram das filosofias e as filosofias vieram das teologias. Ou melhor, das mitologias. E é isso que nós estamos vendo aqui, as mitologias vieram de onde? Porque nós sabemos que a população do mundo hoje são descendentes de quem? De Noé, né? De seus 3 filhos. Mas nós sabemos que teve lá, né, o Nimrod, né? E outros descendentes de Noé, né? Que concordaram com ele, né? Digamos. E não só concordaram, né? Concordaram e fizeram o que ele mandou, o que ele planejou, né? E aí Deus confundiu a língua deles, né? E aí nós estamos vendo aqui o quê? Que confundir a linguagem é também confundir a memória, né? Porque essas coisas estão tudo ligadas aqui no nosso cérebro, né? No nosso corpo. É porque a linguagem e a mente, elas estão conectadas, né? E as duas, na linguagem e a mente, né? Elas estão no quê? Estão no DNA humano, né? São do nosso DNA. Faz parte da nossa natureza, da criação, né? Então Deus confundiu a mente e a linguagem dos homens. A mente e a linguagem. E isso aí afetou a memória deles, né? Certo? O que aconteceu? O Criador saiu da memória dos humanos. Foi isso que Deus fez. Tirou da memória deles a existência de um Deus, né, que criou os céus e a terra. De um Deus criador, né? Aí o que eles fizeram? Saiu da cabeça lá, então nós somos os deuses, né, que criamos aí as coisas, digamos, né? E começaram a criar deuses para eles, segundo as suas concupiscências, né? Segundo os seus desejos. Deuses semelhantes a eles, né? Certo?
Então foi isso que mais ou menos aconteceu. E a coisa aconteceu mais ou menos como? A Arca de Noé, ela se aportou, né, no Monte Ararat, né? Na verdade são dois montes um perto do outro, né? Um tem mais de 4.000 metros e o outro tem mais de 5.000 metros de altura. Então significa o quê? Que está escrito lá que a água suplantou, né, o cume do Monte Ararat, ao que parece, né? 15 côvados, que significa o quê? 7,5 metros. Então a maioria pelo que a gente entende aqui, né? Os montes, né, da Terra que tem acima dessa medida desse Monte Ararat, eles não ficaram debaixo d'água, né? Como, por exemplo, o Everest, né? Que tem 8.000 metros, e outros, né? Então, o que aconteceu? Eles saíram da arca, né? O Noé e seus filhos saíram e começaram a descer o monte, né? É isso? O que fizeram? Encontraram a terra de Siná, como está escrito. É uma planície, né? Grande, né? Com 2 rios, né? Além de outros, né? Que é o Tigre e o Eufrates. E ali no meio dos dois, uma terra que eles chamaram de Mesopotâmia, que significa entre os 2 rios, né? Que era uma terra altamente fértil, né? E aí começaram a nascer filhos, né? Muitos filhos e filhas, né? E começaram a edificar cidades, né? Até que criaram o primeiro reinado com Nimrod, né? Que os convenceu a construir uma torre para não se espalharem, né? Até que veio a confusão das línguas e das mentes. Então o Nimrod, ele é da terceira ou quarta geração de Noé, né? Certo? Descendente de Cão, né? De um dos filhos. Mas pelo capítulo 10 e 11 de Gênesis, a gente viu ali que houve irmãos, né, dele, houve filhos de Cão antes, né? Claro, né? O Sem também teve, né? E o Jafé também, né? Mas o que a gente vai ver aqui é que no caso de Sem, por exemplo, o seu primogênito foi Arfaxade, mas ele teve um filho que chamou Assu, né? E o outro Elã, né? E o outro Arã. Então a gente vai começar a fazer ligação aí, né? Com as cidades e com os impérios que vão surgir, né? Então, ao que parece, né? O Assu, né? O Elã e o Arã, filhos de Sem, eles vieram bem anteriores a Nimrod, como outros, né? Como outros filhos de Cão e os outros filhos de Jafé. Vieram antes. Então, vamos reter isso aí para a gente ver que a primeira civilização que apareceu deve ter sido de um dos filhos de Sem, né? Que foi o Assur, a Assíria, né? Certo? Aí nós vamos ver aí que eles também tinham deuses, né? Eles inventaram deuses. Não foi só Nimrod, né? Nimrod, o que ele fez foi procurar reunir todo mundo, né? Para construir, ele convenceu, né? As pessoas na marra, uns pela persuasão e outros pela marra, né? Na marra, porque ele era um guerreiro, né? Se tornou um rei, né? Então nós vamos ver que as origens, então eles começaram a criar deuses e mitologias, mitos, narrativas desses deuses, né? O que foi que esses deuses fizeram, o que aconteceu, né? Qual foi a relação deles com esses deuses, né? E a criação dos heróis, né?
que Nimrod foi um deles, né? E foi identificado também como um deus, né? Segundo aí, né? O que a gente lê aí nos historiadores. Então, irmão, vamos parar por aqui, né? E até amanhã, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.